Olá, sejam todos muito bem-vindos à celebração deste dia. Deus tem uma palavra especial para o seu coração. Reúna sua família, abra o seu coração e venha com a gente. Adoremos ao Senhor. Jonas capítulo 3, de 1 a 5. A palavra do Senhor veio a Jonas pela segunda vez, dizendo: Levante-se, vá à grande cidade de Nínive e pregue contra ela a mensagem que eu lhe darei. Jonas se levantou e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive era uma cidade muito importante diante de Deus. Eram necessários 3 dias para percorrê-la. Jonas começou a percorrer a cidade, caminho de um dia, e pregava dizendo: Ainda 40 dias e Nínive será destruída. Quero Salvador comigo, ao seu lado sempre andar. Quero tê-lo muito perto, no seu braço descansar, confiando no Senhor e fruindo seu amor. Seguirei o meu caminho sem tristeza e sem temor. Quero Salvador comigo, porque fraca é minha fé. Sua voz me dá conforto quando me vacila o pé. Confiando no Senhor e fruindo seu amor, seguirei o meu caminho sem tristeza e sem temor. Quero Salvador comigo, dia a dia em meu viver, através de luz ou sombras, no desgosto e no prazer, confiando no Senhor e fruindo seu amor. Seguirei o meu caminho sem tristeza e sem temor. Quero Salvador comigo, sábio guia e bom pastor, nesta vida e além da morte, longe de perigo e dor, confiando no Senhor e fruindo seu amor. Seguirei o meu caminho sem tristeza e sem temor.
Salmo número 62, versículos de 5 a 12. Somente em Deus, ó minha alma, espere silenciosa, porque dele vem a minha esperança. Só ele é a minha rocha, a minha salvação e o meu alto refúgio. Não serei jamais abalado. De Deus dependem a minha salvação e a minha glória. Ele é a minha forte rocha e o meu refúgio. Confie nele em todo tempo, ó povo. Derrame diante dele o seu coração. Deus é o nosso refúgio. Pura vaidade são os homens plebeus, e os de fina estirpe não passam de falsidade, pesados em balança. Eles juntos são mais leves do que a vaidade. Não confiem na opressão, nem ponham falsas esperanças na rapina. Se as riquezas de vocês aumentam, não ponham nelas o coração. Uma vez Deus falou, 2 vezes ouvi isto, que o poder pertence a Deus, e a ti, Senhor, pertence a graça, pois a cada um retribui segundo as suas obras. Tu és a minha luz, a minha
Em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vives lá. Um dia voltarás, do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Olá, meus irmãos, minhas irmãs, caros amigos e amigas. Neste momento nós vamos ministrar a palavra de Deus ao meu e ao seu coração. Queira, por favor, abrir comigo a palavra de Deus no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Marcos, capítulo 1. Nós vamos ler a partir do versículo 14 e vamos até o versículo de número 20. Marcos, capítulo 1, do verso 14 até o verso 20. Diz assim: depois de João ter sido preso, Jesus foi para a Galiléia, pregando o evangelho de Deus. Ele dizia: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creiam no evangelho. Caminhando junto ao mar da Galiléia, Jesus viu os irmãos Simão e André, que lançavam a rede ao mar, porque eram pescadores. Jesus lhes disse: venham comigo e eu farei com que sejam pescadores de gente. Então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Pouco depois adiante, Jesus viu Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco consertando as redes. E logo o chamou. E eles seguiram Jesus, deixando seu pai Zebedeu no barco com os empregados. Vamos orar? Pai, nós precisamos muito ouvir a Tua palavra e a Tua voz hoje. Fale, ó Deus, ao coração da gente. Desperta-nos para um tempo novo de serviço e de discipulado. Oramos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos e minhas irmãs, o texto que Marcos registra é eivado de muitas riquezas. Antes de prosseguirmos, é muito importante que eu diga a necessidade de você continuar sendo igreja em todas as suas dimensões. Por exemplo, uma delas é a necessidade da devolução do dízimo e das ofertas através da nossa conta bancária ou do PicPay da igreja. Fazendo isso, você continua mantendo a obra de Deus e a gente continua expandindo o reino do Senhor com profusão. A segunda coisa é que nós precisamos nos esforçar para continuarmos nos reunindo, não deixando a santa comunhão como fazem alguns. O fato de temporariamente os cultos presenciais estarem suspensos devido ao novo Covid-19 e ao aumento do contágio e mortes não significa que nós deixamos de ser igreja. Pelo contrário, nós continuamos servindo a Deus de todo o nosso coração. Como nós fazemos isso? Participando dos encontros nas quartas-feiras, às 19h30, aos domingos, 9h30 da manhã, e as celebrações da noite, 19 horas. Participe, abra o seu coração, venha com a gente. Mas hoje eu gostaria de olhar para você sobre este tempo novo de serviço que Deus está nos despertando neste ano como igreja do Deus vivo. Eu já ouvi a seguinte frase: quem não vive para servir, não serve para viver. Quem não vive para servir, não serve para viver. Eu quero conclamar a você a olhar comigo para este texto belíssimo do Evangelho, quando Marcos está relatando
o fato da prisão de João Batista por pregar o Evangelho, o fato de Jesus estar percorrendo a Galileia, pregando, evangelizando, anunciando o reino de Deus. Ele caminha próximo ao mar, ele não está no templo, ele não está diante dos religiosos do seu tempo, pelo contrário, ele está no meio do povo, a caminho de algum lugar, anunciando as boas novas do Evangelho. Neste caminhar, ele vai ao encontro de alguns discípulos. Eles estão trabalhando na pesca ou consertando redes, fato e trabalho também ligado à pesca, e ele chama os seus discípulos a uma vida de discipulado, e eles obedecem ao som e à voz do seu chamado, deixando tudo para trás e se entregando totalmente ao serviço do discipulado da obra do Senhor. Neste texto, nós encontramos algumas lições dignas de destaque e eu gostaria de compartilhar com você. A primeira lição que eu vejo nesta passagem é que mesmo aquelas pessoas que fazem tudo o que Deus quer, na hora que Deus quer e da maneira correta, não estão isentas aos sofrimentos e às tribulações da vida. Note que João Batista está preso, e ele está preso tão e único somente por pregar o Evangelho da paz. O fato de você servir a Deus não o isenta das dores da vida, das lágrimas, das doenças, das frustrações. É por meio das intempéries da vida que Deus aperfeiçoa o nosso caráter cristão e faz com que cumpramos a nossa missão. João Batista está cumprindo a sua missão. Ele é o mártir do Senhor. Ele é a voz que clamava no deserto, preparando, pavimentando a vinda do Yeshua HaMashiach, o Jesus, o Messias prometido de Deus. Mas veja comigo, a segunda lição que eu aprendo aqui é sobre a necessidade da pregação. A pregação é a profecia de Deus em todos os tempos. Além de curar, além de ensinar, Jesus prega. E ele prega o reino de Deus. É necessário que sejamos pregadores. A função da pregação não cabe única e exclusivamente aos pastores, aos mestres, mas a todos aqueles que foram chamados segundo o propósito do Senhor de anunciar a boa nova. Nós anunciamos a boa nova para os nossos vizinhos. Nós anunciamos a boa nova para os familiares mais próximos. Nós anunciamos a boa nova de que é chegado o reino dos céus, o reino de Deus. E enquanto esse reino vai se espalhando em luz, a escuridão do pecado vai diminuindo, vai encolhendo, e o reino vai estabelecendo por toda a terra até a mansão eterna. Mas em terceiro lugar, o que nós aprendemos aqui? Nós aprendemos que Jesus chama os seus discípulos e ele os chama pelo nome. Primeiro ele chama aqui a Simão e a André, e logo depois ele chama João. Ele chama estes discípulos pelo nome. Quando Jesus nos chama com santa vocação, ele nos chama pelo nome. Hoje Jesus está te chamando pelo nome. Eles obedeceram à voz de Jesus e deixaram tudo para trás. Hoje Jesus te chama pelo nome. Ele vai ao seu encontro. Ele vai no momento de dor, no meio da sua necessidade, no meio da sua dificuldade ou no meio da sua bonança. Ele diz: vinde. Ele diz a você: vinde a mim. Você que está cansado, sobrecarregado, oprimido, e eu aliviarei você. Lançai sobre mim o seu jugo, o seu fardo pesado, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Jesus está te chamando pelo nome, ele vai ao seu encontro, ele ama você. Mas mais do que isso, uma outra lição é que Jesus não chama pessoas desocupadas, mas ele chama pessoas que estão trabalhando em alguma função. Veja, os discípulos são pescadores,
eles têm as suas funções. Alguns lavavam as redes, outros estavam se preparando para a pesca, se levantavam e lançavam a rede ao mar. Não pense você que para você servir a Jesus você precisa de uma boa aposentadoria. Não pense você que para servir a Jesus você precisa estar ocioso. Não, não. É no meio dos seus afazeres. É no meio da papelada do dia a dia. É no meio da vida e da caminhada que Deus chama você. Ele não chama pessoas desocupadas, Ele chama gente que coloca o coração nele, que deposita o coração aos pés da cruz e que o serve de todo o coração. Eu quero conclamar você a servir ao Senhor junto comigo e com a Igreja Presbiteriana de Jardim da Penha um pouco mais. Você pode servir a Jesus pregando no seu trabalho, na sua casa, com seu testemunho, com a palavra do Senhor, dizendo aquilo que Deus fez por você. Você pode ser um instrumento de Deus mesmo na sua ocupação, mesmo lavando as redes ou pescando. Deus quer usar você para uma grande obra. Hoje Ele te chama pelo nome. Vinde, e eu vos farei pescadores de homens. Eu quero orar por você, eu quero orar pela sua vida e orar por todos que necessitam nesta semana. Oremos, Pai Celestial. Cumpras, ó Deus, o teu chamado neste meu irmão e nesta minha irmã que tem ouvido a pregação desta noite. Onde quer que eles estejam, o Senhor está dizendo a eles: vinde, que eles possam assumir um compromisso real com o Senhor, de transformação social, de encontro com o Senhor, de uma vida piedosa. Deus, nós oramos especialmente nesse momento por Sani, que fará uma cirurgia na terça-feira. Senhor, põe a tua mão de graça, tu que és o médico dos médicos, e opera em favor da tua serva. Deus, também aproveitamos para orar pela bênção da vacina. O Senhor respondeu o nosso clamor, iluminou cientistas de várias partes do Brasil e do mundo, e agora, ó Deus, abre o nosso coração. Rogamos pela união do Brasil, pela união das nações, que não sejamos um povo dividido, mas um só povo que ama um ao outro, assim como Cristo nos amou. Ó Deus, abençoe todos aqueles que estão hospitalizados, abençoe o povo da área da saúde, que neste momento, ó Deus, estão diante do vírus, estão diante de dificuldades. Ó Deus, que o Senhor preserve o teu povo. Ó Deus, e que em nome de Jesus, para a glória de Jesus, nós possamos ter um mundo curado. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor do nosso Deus e Pai e que a comunhão do Espírito Santo estejam sobre o teu povo e sobre ele permaneçam hoje até a volta de Jesus. Amém. Gente, estamos chegando ao fim da nossa celebração. Muito obrigado por participar. Muito obrigado por congregar. Continue fazendo isso. Deus ama muito a sua vida. Quarta-feira nós temos um encontro aqui às 7h30 e estamos estudando pela manhã, no domingo, sobre Provérbios. Leia o capítulo 1 e vamos juntos à maior escola do mundo, que é a Escola Dominical. Que Deus abençoe a todos os aniversariantes da semana, casamento, aniversariante de aniversário de nascimento, e que Deus seja com a nossa igreja, com todo o seu povo, até a sua volta. Amém.